Olá, bem-vindo à nossa aula de Direitos Humanos e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto trabalhado na aula passada, onde continuaremos verificando a questão dos direitos humanos e sua maneira de ser compreendida, atendida e aplicada pelo mundo. Então, nesse primeiro momento, a gente dá continuação ao assunto, falando com relação às distinções geracionais e regionais que existem entre as aplicações, entre a aplicabilidade dos direitos humanos. Então a gente percebe que foi capitaneada conceitualmente por um jurista tcheco, na verdade, Karel Vazák. Então esse jurista tcheco chamado Karel Vazák, ele pôde agrupar e diferenciar aí os direitos que foram consolidados pelos estados e por tratados, né, de maneiras internacionais e em determinados momentos, inclusive históricos, que mostram aí uma diferença e até mesmo uma forma abrangente da construção dessa condição de entendimento dos direitos humanos pelo mundo. Como a gente sabe, inclusive já foi discutido em exercício, tratado em exercício de revisão com vocês, que nós sabemos que os direitos humanos eles não são aplicados em todas as partes do mundo. Existem alguns países espalhados pelo mundo aí que, na verdade, devido à sua política autoritária, sua política arbitrária de governo, não permeiam e muito menos contemplam aquilo que é defendido pelo movimento sufragista universal, pelos direitos inalienáveis do homem e do cidadão. Então acaba que indivíduos que residem nesses locais sofrem com essa condição de não serem amparados pela condição dos direitos humanos, tá? A primeira geração, na verdade, com relação a esses momentos históricos, eles surgiram nas revoluções que aconteceram lá na Inglaterra, na França e também nos Estados Unidos. Então nós vamos ter declarações de direitos resultantes desses movimentos que ocorreram nesses países e, por sua vez, durante o século XIX e século XX, a gente vai ter mudanças no caráter, no âmbito social, também no âmbito político, né, e por que não dizer no âmbito econômico, que vão ser gerados principalmente pela Revolução Industrial, aquela revolução que mudou por completo a ordem econômica, social e política no mundo, que aconteceu na Inglaterra ali no finalzinho do século XIX, em seu primeiro momento, e na segunda metade do século XIX, a partir de 1850, a gente vai ver uma modernização nos meios de produção, ou melhor, uma modernização naquilo que já foi criado com a primeira Revolução Industrial. Isso vai gerar automaticamente o que vai ser estudado como segunda Revolução Industrial. Então nós temos movimentos sufragistas como o cartismo, como o ludismo, que eram movimentos de trabalhadores que reivindicavam melhores condições de trabalho e de alguma forma já dava esse gancho pela questão da luta dos direitos, fazendo valer a liberdade de expressão, que é um ponto muito importante da gente vislumbrar dentro da questão daquilo que é considerado como direito do homem, o direito a manifestar a sua opinião, manifestar aquilo que ele pensa. Isso tudo foi defendido por um filósofo iluminista lá no século XVII e ganhou o apogeu no século XVIII com um movimento chamado iluminista. Então esse filósofo iluminista chamado Voltaire, ele, defensor da liberdade de expressão, acabava que com esse movimento burguês iluminista contribuía para que houvesse uma ampliação na questão de entender isso, inclusive, como sendo direito da pessoa, tá? Existe uma frase, inclusive, que é atribuída a muitas pessoas, inclusive ao próprio Voltaire, onde essa frase diz mais ou menos assim que, abre aspas, mesmo que eu não concorde com aquilo que você diga, defenderei até a morte o seu direito de dizer, fecha aspas. Então, assim, como eu acabei de mencionar, atribui-se também a Voltaire, mas existem inúmeras pessoas intelectuais que correlacionam com essa frase. E ela nada mais, nada menos justifica do que a questão da liberdade de expressão, tá? Então, pessoal, para a gente poder seguir nessa linha, as respostas aos desafios jurídicos que foram impostos aí por ações das nações durante conflitos e problemas políticos internacionais, principalmente gerado pós-guerra, tá? Eles vão se avizinhar aí num período brevemente posterior a isso tudo, onde a gente vai ter uma última guerra de conceito muito mais ideológico e sem caráter, na verdade, militar, que é a Guerra Fria, que se estende logo depois da Segunda Guerra Mundial e vai até ali no final dos anos 80, comecinho dos anos 90. Então, nesse contexto aí, a gente tem, inclusive, com a Guerra Fria, a classificação aí de independências de colônias africanas, colônias asiáticas.
E essa independência ela foi essencial, porque garantiu basicamente que esses territórios retomassem aquilo que a gente chama de sua soberania nacional. Então eles passam a poder fazer ou constituir as suas leis, a cultura novamente articulada e organizada e compartilhada dentro daquilo que é chamado de limite territorial. Esse movimento de independência, ele pode ser entendido como alguma coisa que vai gerar autonomia para que essas ex-colônias agora independentes possam também fazer valer a condição de defender o seu cidadão e proteger, por que não o homem, tá? Bom, nós temos também tratados internacionais, como vocês já sabem, que foram assinados aí por algumas nações anterior à Segunda Guerra Mundial. Então a gente pode concluir basicamente com essas informações que a Declaração de Direitos, que começou ali basicamente com a instrução da Revolução Francesa, ela vai ser a base ou alicerce para a Declaração dos Direitos Universais do Homem. Então, nesse momento, para a gente poder fazer uma reflexão sobre a questão dos direitos humanos pelo mundo, vale ressaltar mais uma vez que, durante os anos 80, durante a Guerra Fria, durante os movimentos separatistas de independência, de busca da autonomia, de recuperação de soberania nacional, que foi conseguido graças a muita luta, graças ao enfraquecimento da antiga União Soviética e a essa condição de libertação de um regime que foi proposto ainda lá no final do século XIX, que foi o imperialismo europeu, onde eles recolonizaram territórios, tirando a soberania principalmente de continente africano, continente asiático, assim como foi proposto inclusive em territórios americanos também, pela política norte-americana, a política do grande porrete, como era chamada, ou o corolário Roosevelt, tá? Baseando naquele fragmento da doutrina Monroe. E isso acabava sendo uma imposição. E é muito importante a gente entender que para que as leis elas funcionem e para que as leis elas valham de verdade, para que se tenha esse poder que a gente chama de poder de direito, aquele poder que está em acordo com as leis, aquele poder que seguem as normas, é importante a gente entender que as nações elas têm que ter a sua soberania respeitada, têm que ter a sua independência respeitada, a fim de que as leis possam contribuir para a formação basicamente daquilo que nós conhecemos como um Estado democrático de direito. Então tudo isso é muito importante, porque se não tivesse havido esses movimentos, hoje em dia, dentro do dinamismo histórico que a gente pode afirmar que existe, possivelmente eu estaria falando uma outra coisa para vocês. Só que como a história ela não permite o termo se, porque ela é muito dinâmica, ou aconteceu ou não aconteceu, então levando em consideração os fatos mencionados, como esses fatos que resultaram na independência dessas colônias nos anos 80, após a política imperialista, após o fim da Segunda Guerra Mundial, no decorrer da Guerra Fria, a gente pode entender que a configuração de doutrinas e normas que regulamentam o funcionamento do Estado, o funcionamento da nação, todas elas vão levar em consideração basicamente também essa questão do respeito aos direitos individuais do homem, pautadas pela primeira vez aí pós-independência. E que, como vocês já sabem, já foi dito em videoaula anterior, inspirada naquele movimento lá da Revolução Francesa, no que a gente chama de movimento burguês, que foi o iluminismo que inspirou a luta da população francesa, liderada pela burguesia, para poder derrubar naquele momento um governo que utilizava de um poder absoluto para poder governar a França. Tá? Bom, pessoal, aqui também vale ressaltar a questão dos direitos humanos no Brasil. Então, para poder falar sobre a questão dos direitos humanos no Brasil, vale lembrar que estamos falando de um Estado soberano e de um Estado democrático de direito. O que isso significa na prática? Bom, significa que nós temos uma Constituição e que essa Constituição ela é pautada baseando num princípio chamado princípio da isonomia. O que significa o princípio da isonomia? Ele significa que todas as pessoas são iguais perante as leis. E essas leis elas garantem tanto deveres quanto direitos para qualquer cidadão. Então todas as pessoas que nascem num lugar como o Brasil, que é classificado como Estado de Direito, essas pessoas elas são cidadãos e elas têm direitos e deveres. E o Brasil, dentro dessa lógica do Estado de Direito e dentro dessa Constituição de 1988, ele também traz para a gente a condição de entender que nós somos partícipes dentro dessa condição da Organização dos Direitos Humanos. O Brasil é um país que as regras e a valência dos direitos humanos ela é respeitada perante a lei.
Então isso faz valer aquilo que eu acabei de mencionar também, a questão de um poder de direito, aquele poder que está em acordo com as leis. O Brasil ele faz valer dessa condição e os direitos humanos aqui eles funcionam em sua plenitude, tá? Podemos levantar questões em discussão, como também já foi falado, já foi dito em videoaulas anteriores para vocês, que muitas das vezes nós nos deparamos com notícias, inclusive notícias locais ou do nosso país, onde muitas das vezes criam uma certa indignação a nós cidadãos por entender o crime e de alguma forma você entender que a pessoa ou o criminoso ele cometeu um ato e muitas das vezes quando esse indivíduo ele acaba sendo, vamos dizer assim, conduzido de uma forma errada daquilo que o Estado de Direito regulamenta como poder de direito ou que os direitos humanos eles não sejam respeitados na condução do tratamento desse indivíduo que cometeu o crime, no calor das emoções do sentimento humano, nos leva a uma série de ponderações como estabelecer críticas aos direitos humanos. Mas é importante sempre ressaltar, tá? A opinião é uma coisa muito pessoal, cada uma tem a sua, mas é importante sempre ressaltar que a questão dos direitos humanos não está levando em consideração se a pessoa é o criminoso, se a pessoa cometeu um crime, se a pessoa, o crime pode ser, na verdade, qualificado de várias formas, um crime mais violento, né, e etc, etc. Mas, na verdade, está classificando o indivíduo, ou seja, por trás do criminoso, para os direitos humanos, a primeira coisa que vale é o indivíduo, a pessoa que está ali. Então, tem que ser garantida a ela coisas que, na verdade, para os direitos humanos são fundamentais, como não pode haver tortura, não pode haver a humilhação, né? Não pode haver uma condução drástica contra a pessoa ou o ser humano, independente de ela ser ou não um criminoso, tá? Então, só para salientar, isso não é uma opinião que eu estou dando para vocês, muito menos a minha opinião. Isso é a questão como os direitos humanos tratam essa questão, tá bom? E aí a gente entende também que, assim como em qualquer outra parte do mundo, no Brasil, garantia também dos direitos humanos, como sendo a forma de segurança para o indivíduo, a questão da propriedade privada. Então, os direitos humanos, ele acredita que a segurança do ser humano ela está alocada à questão da propriedade privada, aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Isso é um conceito basicamente geral, tá? É um conceito que a gente utiliza de uma maneira geral, principalmente quando ele trata na parte mais específica desse documento aí, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Então, a propriedade privada passa a ser uma questão de garantia do homem dentro desse conceito, tá? Dentro dessa condição. E pensando nisso, no Brasil isso não ocorre de forma diferente. Bom, a gente também precisa estabelecer o seguinte: o Brasil, como ele é um Estado de Direito, ele é um país em que as regras, na verdade, estão estabelecidas por uma Constituição, é importante sabermos que somos signatários da ONU, tá? Da Organização das Nações Unidas, que é a instituição, na verdade, que como vocês sabem, já falei por várias vezes, a partir de 1948, com a criação desse órgão depois da Segunda Guerra Mundial, acabou valendo dela como sendo a guardiã da questão dos direitos humanos, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, aqui no Brasil, faz valer, aqui no Brasil a gente segue também essa condição e ela passa a ser o nosso norte na condução da lei de uma maneira legítima, de uma maneira clara e explícita. Tá bom? E dessa maneira, então, a gente finaliza, ficou faltando essa parte que não deu para fazer na videoaula anterior, que senão ficaria muito extensa. Então fica mais fácil fatiar o assunto, tá? E para isso eu estou fazendo essa próxima com a continuação daquele mesmo assunto, para que fique mais claro e de uma maneira mais compreensível para vocês, tá bom? Então é isso. Na nossa videoaula de hoje, então, tratamos essas duas questões, né? O processo de direitos humanos em sua condição de ocorrer pelo mundo, pós-movimentos de independência, e no Brasil, no Estado Democrático de Direito, e basicamente com a questão da defesa da propriedade privada como sendo algo que os direitos humanos entendem como a segurança do indivíduo. Então é isso, uma boa aula, bom estudo e até a próxima.